Em uma floresta tranquila e cheia de vida, vivia uma coruja sábia chamada Olívia. Olívia era conhecida por ser muito inteligente, sempre dando conselhos a todos os animais da floresta. Ela observava a floresta do alto de seu galho favorito, ouvindo os sons do vento e dos animais ao redor. Certo dia, um ratinho chamado Ralph, muito curioso e inquieto, se aproximou da grande árvore onde Olívia vivia. Ralph estava muito ansioso porque queria organizar uma grande festa na floresta, mas não sabia por onde começar. Eu vou falar com a Olívia, pensou ele. Ela sempre sabe o que fazer. Ralph correu até Olívia e começou a falar rapidamente. Oi, Olívia. Eu quero fazer uma festa para todos os animais, com muita comida, música e brincadeiras. Quero que todos venham e se divirtam. O que você acha? Qual deve ser a primeira coisa que eu faço? Olívia, com seus grandes olhos amarelos, sorriu e tentou falar, mas Ralph estava tão empolgado que não deixou a coruja responder. Ele continuou falando sem parar. Eu já pensei em onde vai ser, mas ainda não sei que comida servir. E as músicas? Talvez eu deva convidar os passarinhos para cantar. Ou talvez seja melhor só ter uma fogueira. A coruja continuava paciente, ouvindo cada palavra de Ralph, esperando uma pausa para dar sua opinião. Mas o ratinho estava tão preocupado em falar sobre suas ideias que nem percebia que Olívia estava pronta para ajudá-lo. Finalmente, depois de muitos minutos, Ralph parou para respirar. Olívia aproveitou a pausa e disse calmamente, Ralph, você já pensou em parar para ouvir as ideias dos outros? Talvez eles possam te ajudar a organizar a festa, e juntos vocês podem criar algo ainda mais especial. Ralph olhou para Olívia, confuso no começo. Ele nunca tinha pensado em ouvir os outros, estava tão focado em suas próprias ideias. Eu nunca pensei nisso, disse ele, refletindo. Mas você tem razão. Talvez, se eu ouvir os outros, a festa fique ainda melhor. No dia seguinte, Ralph convidou todos os animais para uma reunião e, dessa vez, ele ficou em silêncio e ouviu as sugestões dos seus amigos. O coelho sugeriu jogos, o sapo deu uma ideia de comidas, e os pássaros ficaram encarregados da música. No final, todos trabalharam juntos, e a festa foi um grande sucesso. Ralph aprendeu que, ao ouvir as ideias dos outros, ele conseguiu organizar uma festa ainda mais divertida do que ele poderia ter imaginado sozinho. Moral da história: ouvir os outros é uma parte importante de trabalhar em equipe. Quando ouvimos as ideias de quem está ao nosso redor, podemos criar algo mais especial e aprender coisas novas. Falar é importante, mas ouvir também é uma forma poderosa de aprender e crescer. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais histórias divertidas e cheias de lições para você. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova aventura. Até a próxima! Clara morava em uma cidadezinha cercada de montanhas, onde o céu noturno parecia uma pintura repleta de estrelas brilhantes. Era seu passatempo favorito ficar no quintal de casa, todas as noites, apenas olhando para aquele céu cintilante. Sua mãe sempre dizia, Clara, assim como essas estrelas, você também tem uma luz dentro de você. Clara não entendia muito bem o que sua mãe queria dizer, mas sempre guardava essas palavras em seu coração. Na escola, Clara era conhecida por ser simpática e atenciosa com todos, sempre pronta para ajudar. Mas um dia, ela notou algo que a deixou incomodada, um garoto chamado Pedro que estava sempre sozinho. Durante o recreio, enquanto as crianças corriam e brincavam, Pedro sentava-se em um canto olhando para o chão. Clara o via ali, mas nunca tinha parado para pensar por que ele estava sempre tão distante. Naquela tarde, Clara resolveu conversar com sua mãe sobre o que havia visto. Mãe, por que o Pedro fica sempre sozinho no recreio? Eu nunca o vejo brincar com ninguém. Sua mãe, com um olhar carinhoso, respondeu, às vezes, Clara, as pessoas se sentem sozinhas por dentro. Pode ser que ele esteja esperando alguém que veja a estrela que brilha dentro dele. Talvez você possa ser essa pessoa. Clara refletiu sobre isso. Na manhã seguinte, durante o recreio, ela tomou coragem e se aproximou de Pedro. Oi, Pedro.
Eu sou a Clara. Você quer brincar com a gente? Pedro levantou os olhos, surpreso. Brincar? Com você? Ele parecia desconfiado. Clara apenas sorriu e esperou. Eu não sei. Eu nunca brinco com ninguém. Acho que não sou muito bom nessas coisas, ele murmurou, olhando para os próprios pés. Clara sentiu seu coração apertar. Ela se lembrava de uma época em que também se sentia assim. Sabe, Pedro, minha mãe me disse uma coisa muito bonita. Ela disse que dentro de cada um de nós, brilha uma estrela. Às vezes, a gente só precisa de alguém para nos ajudar a enxergar essa luz. Pedro, curioso, levantou a cabeça. Uma estrela dentro de mim? Eu não sei se acredito nisso. Claro que sim, respondeu Clara, animada. Todos temos uma. E acho que a sua estrela está aí dentro, só esperando para brilhar. Você só precisa de um empurrãozinho. Pedro ficou em silêncio por um momento, refletindo. Ele nunca tinha ouvido algo tão gentil antes. Clara o pegou pela mão e o levou até o grupo de crianças que estava brincando de pega-pega. No começo Pedro ficou nervoso, mas logo percebeu que estava se divertindo. As outras crianças o aceitaram no jogo, e pela primeira vez em muito tempo, ele deu risada enquanto corria com seus novos amigos. Nos dias seguintes, Clara sempre chamava Pedro para brincar. Aos poucos, Pedro foi se soltando. Ele começou a sorrir mais e descobriu que, apesar de sua timidez, tinha um talento especial para jogos de bola. Quando uma das crianças tinha dificuldade, ele ia até lá e ajudava com paciência. Logo, todos no recreio começaram a gostar de Pedro, não só por sua habilidade, mas por sua bondade e vontade de ajudar os outros. Certo dia, após o recreio, Pedro se aproximou de Clara, com um sorriso diferente no rosto. Clara, sabe o que você me disse sobre a estrela? Agora eu entendo. Quando você me chamou para brincar, eu comecei a sentir essa luz brilhar dentro de mim. E agora, quando ajudo as outras crianças, parece que minha estrela brilha ainda mais forte. Clara sorriu com orgulho. Isso mesmo, Pedro. Quanto mais ajudamos e nos preocupamos com os outros, mais nossa estrela brilha. E sabe o que é mais incrível? A luz da sua estrela também ilumina a vida das pessoas ao seu redor. Com o passar do tempo, Pedro se tornou uma das crianças mais queridas da escola. Ele sempre tinha uma palavra de incentivo ou um gesto de bondade para compartilhar. As outras crianças o admiravam, e todos os dias ele demonstrava que a verdadeira força vem da gentileza e da empatia. Uma noite, Clara, olhando para as estrelas no céu, pensou em Pedro e no quanto ele havia mudado. Ela percebeu que sua mãe estava certa. Todos nós temos uma luz dentro de nós, esperando para brilhar. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos mostre como acendê-la. Moral da história: a empatia é como uma estrela que brilha dentro de nós. Quando nos colocamos no lugar do outro e agimos com bondade, nossa luz cresce e ilumina o mundo ao nosso redor. Pequenos gestos de empatia podem transformar vidas e fazer com que mais estrelas brilhem ao nosso redor. Gostou da história? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Dessa forma, você poderá acompanhar mais histórias que ensinam valores importantes e divertem ao mesmo tempo. Até a próxima aventura! Em um belo jardim repleto de flores de todas as cores e fragrâncias viviam vários insetos. Nesse cenário de cores vibrantes e folhas verdes, a vida era agitada e cheia de pequenas aventuras. Entre os habitantes havia uma formiga chamada Fifi, conhecida por sua dedicação incansável ao trabalho, e uma borboleta chamada Bela, famosa por suas asas graciosas e seu voo suave de flor em flor. Fifi trabalhava o dia inteiro. Carregava pedaços de folhas e alimentos para o formigueiro, sempre atenta às necessidades da colônia. Suas colegas formigas também trabalhavam arduamente, mas, de alguma forma, Fifi sempre parecia ser a mais dedicada. Porém, nos momentos de pausa, enquanto descansava sob a sombra de uma folha, Fifi frequentemente olhava para o céu e observava Bela, a borboleta que voava livremente. As asas de Bela cintilavam ao sol, e seu voo parecia leve e sem esforço, como se ela não tivesse preocupações no mundo. Como deve ser bom ser uma borboleta, Fifi pensava, suspirando.
Enquanto eu trabalho o dia inteiro, ela apenas voa pelo jardim, sem pressa, sem obrigações. Mas Fifi não sabia de toda a história. Um dia, cansada de imaginar, Fifi decidiu conversar com Bella. Quando a borboleta pousou em uma flor próxima, Fifi subiu em uma pedra para falar com ela. Bella, começou Fifi, deve ser tão bom ser você. Voar pelo jardim, sempre tão livre e despreocupada. Às vezes eu gostaria de ser uma borboleta em vez de uma formiga. Não acha que a sua vida é muito melhor do que a minha? Bella, com um sorriso caloroso, olhou para Fifi e balançou suas asas. Fifi, eu entendo como você se sente, mas nem sempre fui assim. Antes de me tornar uma borboleta, eu era uma simples lagarta. Eu passava o tempo rastejando pelo chão, lenta e vulnerável. Eu tinha que esperar o momento certo para me transformar. Foi um processo longo e, na maior parte do tempo, eu tive que confiar que um dia eu me tornaria algo mais. Fifi a encarou surpresa. Eu tinha me esquecido disso. Você era uma lagarta, não era? Eu me lembro de ver você rastejando pelo jardim, mas não imaginei que fosse tão difícil. Deve ter sido muito chato e cansativo esperar todo esse tempo. Bella sorriu com ternura. Foi difícil sim, mas a paciência me ensinou muito. Às vezes as coisas que mais desejamos demoram a acontecer, e precisamos confiar que no tempo certo tudo se realizará. Você trabalha muito, Fifi, e talvez não perceba agora, mas o seu esforço está construindo algo importante. Assim como eu esperei pacientemente para me transformar, você também verá os frutos do seu trabalho no futuro. Fifi pensou nas palavras da borboleta por um momento. Você quer dizer que assim como você esperou para se transformar, eu também preciso ser paciente com o meu trabalho? Perguntou a formiga, coçando a cabeça. Exatamente, respondeu Bella, pousando suavemente em uma flor próxima. Cada um de nós tem um caminho diferente, mas todos nós precisamos de paciência para ver o que o futuro reserva. Talvez você não consiga voar pelo jardim como eu, mas o trabalho que você faz no formigueiro é essencial para todos. E no tempo certo, você verá que seu esforço foi recompensado. Fifi ficou quieta por um momento pensando. Ela se lembrava de como, às vezes, sentia que o trabalho era cansativo e que nunca terminava. Mas talvez ela estivesse olhando as coisas de maneira errada. Sabe, Bella, acho que você tem razão. Eu estava tão ocupada querendo ser como você que não percebi que o que faço também é importante. Talvez eu só precise de um pouco mais de paciência para ver os resultados. Bella sorriu novamente. Isso mesmo, Fifi. E se precisar de um lembrete, lembre-se de como eu esperei pacientemente para me transformar em uma borboleta. Tudo tem seu tempo. Depois dessa conversa, Fifi voltou ao seu trabalho, mas dessa vez com uma nova atitude. Em vez de sentir que estava perdendo algo por não ser como Bella, ela começou a valorizar o que fazia. Cada folha que carregava, cada túnel que escavava, tudo contribuía para o bem-estar de sua colônia. E com o tempo Fifi começou a ver os frutos do seu esforço. O formigueiro prosperava, e ela sabia que seu trabalho era parte essencial dessa conquista. Enquanto isso, Bella continuava a voar pelo jardim, mas agora Fifi não a invejava mais. Ela entendia que todos tinham um papel importante, e que a paciência era a chave para ver o valor de seu próprio caminho. Moral da história: a paciência é uma virtude que nos ajuda a entender o valor do tempo e do esforço. Cada um tem o seu próprio caminho, e não precisamos nos comparar aos outros. O que realmente importa é dar o nosso melhor e confiar que no tempo certo, os resultados aparecerão. Gostou dessa história? Deixe o seu like no vídeo para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Até logo! Bia era uma menina alegre e curiosa, que morava em uma pequena cidade cercada por montanhas verdes, rios cristalinos e casas coloridas. Sua vida era cheia de aventuras, sempre ao lado de seus dois melhores amigos, João e Clara. Desde que se conheciam, os três eram inseparáveis. Cada tarde era uma nova oportunidade para explorar as florestas ao redor da cidade, brincar de caça ao tesouro ou inventar novas histórias fantásticas.
Suas risadas ecoavam pelas ruas, e todos os adultos sabiam que onde Bia estivesse, João e Clara também estariam por perto. Certo dia, ao chegar em casa depois da escola, Bia foi surpreendida com um presente muito especial. Sua avó, que morava longe e não a visitava com frequência, tinha mandado uma bicicleta novinha para ela. A bicicleta era linda. Pintada de azul cintilante, com detalhes dourados nas rodas e uma cestinha na frente, Bia ficou encantada. Era o presente dos seus sonhos, e ela mal podia esperar para mostrá-la a João e Clara. No dia seguinte, assim que a escola acabou, Bia correu para casa, pegou sua bicicleta nova e foi pedalando até o parque onde sempre encontrava seus amigos. João e Clara ficaram impressionados ao ver a bicicleta. "Uau, Bia! Ela é incrível", disse João com os olhos brilhando. Clara concordou, tocando os detalhes dourados com delicadeza. "Você tem muita sorte", completou Clara, sorrindo. Animada, Bia começou a pedalar pelo parque, dando voltas e mais voltas. João e Clara assistiam, torcendo por ela. Mas enquanto Bia aproveitava cada momento com sua nova bicicleta, seus amigos ficavam sentados, esperando por ela para brincarem juntos. No entanto, aquele dia passou e, para surpresa de João e Clara, Bia estava tão envolvida com sua bicicleta que acabou não brincando com eles. "Amanhã brincamos", disse ela com um sorriso, enquanto pedalava de volta para casa. Nos dias que se seguiram, a situação se repetiu. João e Clara continuavam chamando Bia para brincar, mas a resposta era sempre a mesma: "Talvez amanhã. Hoje quero andar mais um pouco na minha bicicleta." Inicialmente, seus amigos não se importaram, entendendo que Bia estava apenas empolgada com o presente novo. Mas conforme os dias passavam, eles começaram a sentir falta dela nas brincadeiras. Bia, por sua vez, estava tão entusiasmada com sua bicicleta que nem percebeu que estava se distanciando de seus amigos. Ela adorava sentir o vento no rosto enquanto pedalava pela cidade e gostava de mostrar a todos sua bicicleta nova. Mas logo andar de bicicleta sozinha começou a perder a graça. As ruas, antes cheias de vida, pareciam silenciosas sem as risadas e conversas de João e Clara ao seu lado. Um dia, enquanto pedalava pela cidade, Bia passou pelo parque e viu João e Clara brincando de esconde-esconde. Eles riam e se divertiam, como costumavam fazer quando Bia estava com eles. Só que agora Bia não estava lá. Ela parou sua bicicleta e ficou observando de longe com uma sensação de vazio no peito. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto sentia falta dos seus amigos. Naquela noite, Bia foi para casa pensativa. A bicicleta, que antes a deixava tão empolgada, já não parecia tão divertida sem seus amigos por perto. Ela olhou para a bicicleta, encostada no canto do quarto, e suspirou. "De que adianta ter algo tão bonito, se não posso compartilhar com quem eu gosto?", pensou ela. No dia seguinte, Bia tomou uma decisão. Ela guardou sua bicicleta e foi até o parque, onde João e Clara estavam brincando. Com o coração batendo forte, ela se aproximou e disse: "Desculpem, amigos. Eu estava tão empolgada com a minha bicicleta nova que esqueci o quanto vocês são importantes para mim. Sinto muito por ter me afastado. Sinto falta de brincar com vocês." João e Clara se entreolharam e, depois de um pequeno silêncio, sorriram para Bia. "Nós também sentimos sua falta, Bia", disse João, colocando a mão no ombro dela. Clara completou: "A amizade é muito mais divertida quando estamos todos juntos. Você é sempre bem-vinda para brincar com a gente." Com o coração aliviado e um grande sorriso no rosto, Bia abraçou seus amigos. A partir daquele dia, ela fez questão de equilibrar seu tempo. Agora, sempre que saía para andar de bicicleta, ela convidava João e Clara para irem juntos. Às vezes eles a seguiam a pé, correndo ao lado dela e inventando novas brincadeiras pelo caminho. Outras vezes eles brincavam no parque, como sempre faziam antes. O mais importante era que estavam todos juntos novamente. Os três amigos continuaram explorando a cidade, descobrindo novas trilhas e criando histórias fantásticas. E embora Bia ainda adorasse sua bicicleta, ela nunca mais deixou que nada fosse mais importante do que os momentos que compartilhava com seus amigos. Moral da história: coisas materiais podem trazer alegria temporária,
mas nada substitui o valor de uma verdadeira amizade. Amigos são aqueles que estão ao nosso lado nos momentos bons e ruins, e o tempo compartilhado com eles é o que traz felicidade duradoura. Nunca deixe que algo material se coloque entre você e quem você ama. Gostou dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias cheias de lições valiosas e diversão para vocês. Até a próxima aventura! Léo era um menino aventureiro que morava em uma pequena cidade, onde as ruas tranquilas eram perfeitas para ele andar de bicicleta. Sua bicicleta vermelha, com detalhes brilhantes, era sua maior companheira. Ele adorava sentir o vento no rosto enquanto pedalava rápido pelo bairro, desviando dos obstáculos e explorando novos caminhos. Um dia ensolarado, Léo decidiu ir ao parque depois da escola. Ele convidou seus amigos para brincar, correr e, claro, fazer algumas corridas de bicicleta. Eles se divertiram muito, rindo e competindo para ver quem era o mais rápido. Mas, quando o sol começou a se pôr e as crianças começaram a voltar para casa, Léo notou que sua bicicleta não estava onde a havia deixado. "Onde está minha bicicleta?", pensou, já sentindo um nó na garganta. Ele olhou em volta, correndo de um lado para o outro, mas a bicicleta simplesmente havia desaparecido. Desanimado, Léo começou a andar lentamente em direção à sua casa, com o coração pesado. No caminho, ele encontrou Nina, sua vizinha. Ela era conhecida por seu jeito amigável e sua disposição em ajudar os outros. Sempre que alguém precisava de algo, Nina estava lá, pronta para dar uma mão. "Oi, Léo. Por que você está com essa cara de tristeza?", perguntou Nina, percebendo a expressão de preocupação no rosto de Léo. "Minha bicicleta. Eu a perdi no parque." "Não sei onde ela foi parar", respondeu Léo, tentando segurar as lágrimas. Nina franziu a testa, mas logo sorriu. "Não se preocupe, Léo. Vou te ajudar a encontrar. Juntos, nós conseguiremos." Mesmo sem muita esperança, Léo aceitou a ajuda. Os dois voltaram ao parque e começaram a busca. Primeiro, olharam nas áreas mais óbvias, perto das árvores, dos bancos e dos brinquedos, mas nada de bicicleta. Léo já estava quase desistindo, mas Nina não desanimava. "Vamos, ainda não procuramos em todos os lugares", disse ela, com determinação. Caminharam para o lado oposto do parque, onde havia uma pequena área de piquenique. Eles se aproximaram de algumas famílias que ainda estavam lá e perguntaram se alguém tinha visto uma bicicleta vermelha. A maioria não tinha notado, mas uma mulher apontou: "Acho que vi uma bicicleta perto da entrada do parque, encostada numa árvore." Léo e Nina correram até o local que ela mencionou, e lá estava a bicicleta vermelha de Léo, descansando contra uma grande árvore. Léo mal podia acreditar. Ele correu para sua bicicleta e a abraçou como se fosse um velho amigo perdido. "Obrigada, Nina. Você foi incrível. Eu nunca teria encontrado minha bicicleta sem sua ajuda", disse Léo, com um grande sorriso de alívio. Nina, sorrindo de volta, respondeu calmamente: "Fico feliz por ter ajudado, Léo. A gentileza e a paciência sempre nos levam a algo bom." Léo parou por um momento, refletindo. Ele pensou em como Nina tinha sido incansável em ajudá-lo, mesmo quando ele estava prestes a desistir. "Sabe, Nina, você me ensinou uma grande lição hoje. Eu estava tão frustrado que quase desisti, mas você não. Sua gentileza e persistência realmente me inspiraram." No dia seguinte, Léo voltou ao parque, mas dessa vez, ele tinha um novo propósito. Inspirado pela gentileza de Nina, Léo começou a ajudar seus amigos e até desconhecidos sempre que podia. Ele organizava corridas, oferecia ajuda para quem precisava e até começou a cuidar melhor da própria bicicleta, garantindo que ela ficasse em um lugar seguro. Dias depois, Léo encontrou Nina novamente no parque. Ele olhou para ela com gratidão e disse: "Sabe, você me ensinou mais do que só encontrar minha bicicleta. Você me mostrou que a gentileza faz a diferença. Vou tentar ser tão gentil quanto você." Nina sorriu, feliz por ter tocado o coração de Léo.
A partir daquele dia, eles se tornaram grandes amigos, sempre prontos para ajudar uns aos outros e quem mais precisasse. O parque, antes um lugar de diversão, se transformou em um símbolo de amizade e bondade para os dois. Moral da história: a gentileza tem o poder de transformar não só os outros, mas também a nós mesmos. Quando somos gentis e prestativos, criamos laços fortes e fazemos do mundo um lugar mais feliz e amigável. Nunca subestime o impacto de um pequeno ato de bondade. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais aventuras como essa, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder as próximas histórias cheias de lições valiosas. Até a próxima! Lila era uma menina muito curiosa que adorava explorar os arredores de sua casa. Todos os dias, ela saía em busca de novas aventuras e passava horas caminhando pelas ruas e observando a natureza. Um dia, enquanto explorava uma rua que não costumava frequentar, ela notou um portão antigo, todo enferrujado, que estava meio aberto. Ela nunca tinha reparado naquele portão antes, e sem pensar duas vezes, decidiu entrar. Do outro lado do portão, Lila encontrou um jardim enorme, mas estava completamente abandonado. As plantas estavam secas, as flores haviam murchado, e o mato crescia por toda parte. O que antes parecia ter sido um lugar lindo e cheio de vida, agora estava triste e esquecido. Lila caminhou pelo jardim com o coração apertado, imaginando como ele deveria ter sido bonito no passado. Ela olhou ao redor e teve uma ideia. Eu posso trazer esse lugar de volta à vida, disse a si mesma, cheia de determinação. No dia seguinte, ela voltou ao jardim com um regador, algumas sementes de flores e um par de luvas de jardinagem que havia pegado emprestado de sua mãe. Lila começou a trabalhar com cuidado, arrancando as ervas daninhas que sufocavam o jardim e regando as poucas plantas que ainda estavam vivas. A princípio, parecia uma tarefa impossível. O jardim estava tão maltratado que Lila não sabia por onde começar. Mas ela não desistiu. Dia após dia, ela voltava ao jardim e continuava seu trabalho. Com o tempo, o solo começou a ficar mais saudável, as plantas que restavam começaram a florescer novamente, e novas flores começaram a crescer nos canteiros que antes estavam vazios. As borboletas voltaram a visitar o jardim, voando alegremente de flor em flor, e os pássaros começaram a fazer seus ninhos nas árvores que Lila havia podado. O jardim, aos poucos, voltava a ser um lugar cheio de vida e cores. Logo, os vizinhos começaram a notar a mudança. Um dia, o Sr. João, que morava na casa ao lado, viu Lila trabalhando no jardim e decidiu ajudá-la. Ele trouxe algumas ferramentas de jardinagem e até plantou algumas mudas de árvores. Outros vizinhos começaram a aparecer para oferecer ajuda também. Dona Maria, a senhora da esquina, trouxe flores do seu próprio jardim para plantar ali, e outras crianças da rua começaram a se reunir para brincar no espaço que agora estava bonito e cuidado. O jardim, que antes era um lugar abandonado e solitário, transformou-se num ponto de encontro da comunidade. Todos se reuniam lá para piqueniques, brincadeiras e até para ajudar a manter o jardim saudável. Lila ficou encantada ao ver como seu simples ato de cuidar daquele espaço trouxe alegria a tantas pessoas. O jardim estava florescendo, mas, mais importante que isso, as amizades na vizinhança também estavam crescendo. Um dia, enquanto Lila cuidava de um canteiro de flores, uma senhora idosa se aproximou dela. Era a Dona Clara, uma moradora antiga da vizinhança, que Lila não conhecia muito bem. Dona Clara olhou para o jardim com os olhos brilhando de alegria. Muito obrigada, minha querida, disse ela, emocionada. Esse jardim era o lugar mais especial para mim quando eu era jovem. Eu costumava vir aqui todos os dias para ler, cuidar das flores e apreciar a paz. Mas, com o tempo, ele foi esquecido. Ver como você trouxe ele de volta à vida é algo que aquece meu coração. Lila sorriu ao ouvir isso. Ela não imaginava que aquele jardim tinha um significado tão especial para alguém. Eu fico muito feliz em saber disso, disse Lila, olhando para as flores ao seu redor. Eu só queria fazer algo bom e cuidar deste lugar, mas ver como isso trouxe felicidade para as pessoas me deixa ainda mais feliz.
Dona Clara então lhe contou histórias de como o jardim havia sido um lugar de encontro para muitas gerações da comunidade. As pessoas vinham para cuidar das plantas, conversar e se divertir. Esse jardim sempre foi um símbolo de união e cuidado. Você trouxe isso de volta para nós, Lila, disse Dona Clara com gratidão. Com o passar do tempo, Lila e os vizinhos continuaram a cuidar do jardim. Eles organizaram um evento para celebrar a renovação do espaço, onde cada pessoa da comunidade trouxe uma flor ou planta para adicionar ao jardim. O evento foi um sucesso, e o jardim nunca mais ficou abandonado. Ele continuou sendo um lugar de paz, alegria e união para todos. Moral da história: cuidar dos outros, seja das pessoas ou da natureza, pode trazer alegria e união. Pequenos gestos de bondade têm o poder de transformar um espaço, e as pessoas ao seu redor. Lila aprendeu que ao cuidar de algo ou alguém, ela não apenas fez o bem, mas também trouxe felicidade a toda a sua comunidade. Cuidar faz bem ao coração e pode transformar o mundo à nossa volta. Gostou dessa história? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e inscrever-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes e cheias de lições. Até a próxima aventura! Felipe era um menino cheio de energia e tinha um grande sonho: ser um jogador de futebol como seus ídolos da televisão. Ele adorava assistir aos jogos e imitava os dribles e gols dos craques, mas havia um problema: ele não era muito bom com a bola. Toda vez que tentava jogar com os amigos, errava os chutes, tropeçava na bola e, muitas vezes, acabava no chão. Seus amigos riam amigavelmente, mas isso o deixava frustrado. Ainda assim, seu amor pelo futebol era maior do que qualquer fracasso. Um dia, a escola de Felipe anunciou que faria uma seleção para o time de futebol. Todos os seus amigos estavam animados e começaram a treinar. Felipe sabia que não seria fácil, mas decidiu que essa era a sua chance de provar a si mesmo que podia melhorar. Eu vou treinar todos os dias, prometeu a si mesmo. Naquele mesmo dia, ele pegou sua velha bola de futebol e foi para o campinho do bairro. O campo não era grande, mas para Felipe, era o suficiente. Ele começou a chutar a bola contra a parede, tentando controlar o retorno, mas sempre errava. Quando tentava driblar, a bola escapava dos seus pés. Ele caiu várias vezes, mas sempre se levantava, sujo e cansado, porém determinado. No final do treino, Felipe estava exausto e, por um momento, pensou em desistir. Talvez eu simplesmente não seja bom nisso, pensou ele, sentando-se no chão. Naquela hora, o treinador da escola, o Sr. Roberto, passava por ali e viu o menino cabisbaixo. Aproximou-se e disse: Felipe, você está treinando sozinho? Felipe, surpreso, levantou-se rapidamente e respondeu: sim, treinador, mas não estou conseguindo melhorar. O treinador sorriu e se sentou ao lado dele. Sabe, Felipe, todo grande jogador já passou por isso. Ninguém nasce sabendo. A diferença entre os que desistem e os que chegam longe é a persistência. Quem não desiste acaba aprendendo. Continue treinando, e você vai ver a diferença. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Felipe. No dia seguinte, ele voltou ao campo, ainda mais determinado. Todos os dias, após a escola, ele ia ao campo, mesmo quando seus amigos estavam ocupados ou quando o tempo não colaborava. Se estava chovendo, ele treinava na garagem de casa, chutando a bola contra as paredes. Se fazia sol, ele passava horas driblando cones improvisados com garrafas de água. No começo, os progressos eram lentos. Ele ainda errava muito, mas notou que, a cada treino, seus erros diminuíam um pouco. Seus chutes, que antes iam para fora, começaram a acertar o gol. Os dribles, que antes eram desajeitados, começaram a ficar mais suaves. Cada pequeno avanço fazia Felipe se sentir mais confiante e animado para continuar. O tempo foi passando, e finalmente chegou o dia da seleção para o time da escola. Todos os meninos estavam nervosos, inclusive Felipe. Ele sabia que tinha treinado duro, mas não sabia se estava pronto para competir com seus amigos, que sempre foram bons de bola. O treinador dividiu os meninos em 2 times e começou a observar.
Durante o jogo, Felipe se esforçou ao máximo, driblando, fazendo passes e tentando marcar gols. Ele ainda cometeu alguns erros, mas sua dedicação chamou a atenção do treinador. No final do treino, o Sr. Roberto anunciou os nomes dos que fariam parte do time, e para a alegria de Felipe, seu nome estava na lista. Felipe não podia acreditar. Ele correu para casa e contou a novidade para seus pais, que ficaram orgulhosos de seu esforço e perseverança. Mas, mesmo com a felicidade de ter sido selecionado, Felipe sabia que o trabalho estava apenas começando. Fazer parte do time significava treinar mais e mais duro do que nunca. Ele continuou a praticar todos os dias, sempre lembrando que sua melhora vinha da persistência. Com o passar dos meses, o time da escola começou a se preparar para o campeonato local. Felipe treinava com dedicação, ouvindo as orientações do treinador e praticando com seus colegas de time. Mesmo quando se sentia cansado, ele lembrava de como havia começado e do quanto tinha melhorado. Aos poucos, ele se tornou um jogador essencial no time, sempre ajudando nas jogadas e motivando seus companheiros. Finalmente, o grande dia do campeonato chegou. As arquibancadas estavam lotadas, e o time de Felipe estava pronto para enfrentar o melhor time da cidade. O jogo começou com muita tensão. O time adversário era forte e experiente, mas Felipe e seus amigos não se deixaram intimidar. Eles jogaram com muita garra e determinação. O placar estava empatado quando faltavam apenas alguns minutos para o final da partida. Foi então que Felipe recebeu a bola no meio do campo. Ele olhou para o gol e, em sua mente, passou um filme de todos os momentos em que havia treinado, caído, levantado e insistido. Com um impulso de coragem, ele começou a driblar em direção ao gol adversário. Os jogadores do outro time tentaram pará-lo, mas Felipe, com agilidade, passou por eles. Quando chegou perto do gol, ele deu um chute forte e preciso. A bola voou como se tivesse asas e entrou no fundo da rede. O estádio explodiu em gritos de alegria. Felipe havia feito o gol da vitória. Seus amigos o levantaram nos ombros, e o treinador sorriu, orgulhoso. Eu sabia que você conseguiria, Felipe, disse o Sr. Roberto. Mas, para Felipe, o mais importante não era o gol ou a vitória. O que ele mais valorizava era ter aprendido que, com persistência e trabalho duro, ele podia superar qualquer obstáculo. Moral da história: a persistência é a chave para alcançar qualquer sonho. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, não desistir e continuar tentando faz toda a diferença. Cada esforço conta, e com dedicação, você pode se superar e alcançar seus objetivos. Gostou dessa história? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e inscrever-se no canal para mais histórias incríveis e cheias de lições. Até a próxima aventura! Em uma fazenda distante, cercada por campos verdes e montanhas ao fundo, vivia um galo chamado Gregório. Gregório era famoso não só pela beleza de suas penas, que reluziam ao sol em tons de dourado, vermelho e azul, mas também por seu comportamento arrogante. Todos os dias, bem cedo, ele subia no alto do celeiro e, com seu peito estufado, soltava seu canto que ecoava por toda a fazenda. Ele acreditava que seu canto era a única coisa que fazia a fazenda despertar. Sem mim, essa fazenda não funcionaria, ele pensava com orgulho. A cada manhã, Gregório desfilava pelo terreiro, admirando seu reflexo nas poças d'água e esperando que os outros animais comentassem sobre sua beleza e seu importante trabalho de acordá-los. Olhem como sou maravilhoso, dizia ele, enquanto suas penas brilhavam à luz do sol. Os patos, as ovelhas, os porcos e as vacas sempre o cumprimentavam, mas com o tempo começaram a se cansar de sua vaidade. Gregório estava tão ocupado admirando a si mesmo que raramente conversava ou ajudava os outros. Naquela fazenda viviam outros animais que também tinham suas próprias tarefas e habilidades especiais, mas Gregório, cego pelo seu orgulho, nunca prestava atenção neles. Para ele, ninguém era tão importante quanto ele. O cavalo ajudava a puxar o arado, o cachorro cuidava da segurança, e até o pequeno rato trabalhava silenciosamente recolhendo migalhas. Mas Gregório achava que nada disso era tão essencial quanto seu canto diário. Tudo mudou quando, certa manhã,
um novo morador chegou à fazenda, um sabiá de penas cinzentas e aparência simples. O sabiá não tinha as cores vibrantes de Gregório, mas tinha uma voz doce e melodiosa que logo chamou a atenção de todos os animais. O sabiá cantava com alegria nas primeiras horas da manhã, e os animais, encantados com a suavidade de sua canção, começavam a acordar antes mesmo de Gregório cantar. Aos poucos, os animais da fazenda passaram a ouvir o sabiá em vez do galo. Gregório, que estava acostumado a ser o centro das atenções, ficou irritado. Como ousam preferir o canto desse pássaro comum ao meu? Eu sou o mais bonito, o mais forte, o galo que sempre acordou todos vocês, reclamava ele, andando de um lado para o outro, agitado. Determinando provar sua superioridade, Gregório decidiu que na manhã seguinte ele cantaria mais cedo e mais alto do que nunca. Quando o sol ainda nem tinha aparecido no horizonte, ele subiu até o topo do celeiro e começou a preparar o seu grande canto. Estufou o peito, abriu as asas e soltou a voz. Mas, para sua surpresa e desespero, sua voz saiu rouca e desafinada. O som que ecoou pela fazenda não era o canto majestoso de sempre, mas um grasnar horrível e embaralhado. Os animais, que já estavam acordados com o canto suave do sabiá, pararam para olhar. Gregório, percebendo o fracasso, tentou cantar de novo, mas o resultado foi ainda pior. Sua voz estava completamente diferente, e agora ele não sabia o que fazer. Em vez de admiração, os outros animais olhavam para ele com compaixão, mas também com um pouco de surpresa. Envergonhado, Gregório desceu do celeiro rapidamente e se escondeu atrás de uma árvore. Ele não queria que ninguém o visse naquele estado. Sua confiança, que antes era inabalável, agora estava abalada. Pela primeira vez, Gregório sentiu-se pequeno e inseguro. Foi então que o sabiá, que havia observado toda a cena, voou até o galo e pousou suavemente ao seu lado. Com uma voz gentil, ele disse: Gregório, você não precisa ser o mais bonito ou ter o canto mais alto para ser importante. Todos nós temos algo especial para oferecer, mas isso não significa que devemos nos colocar acima dos outros. A verdadeira grandeza está na humildade. Gregório olhou para o sabiá, ainda confuso. Mas eu sempre fui o responsável por acordar a fazenda. Sem mim, nada aconteceria. O sabiá sorriu. Você tem um papel importante, sim, mas isso não te faz melhor do que os outros. O cavalo, o cachorro, o rato e todos os outros animais também têm suas tarefas e habilidades especiais. O que nos torna especiais não é o que fazemos, mas como tratamos os outros. A humildade nos ajuda a ver o valor em todos, não só em nós mesmos. Gregório ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Ele nunca tinha parado para pensar no trabalho dos outros animais, nem em como seu orgulho havia afastado os amigos que um dia ele teve. Ele percebeu que, enquanto estava ocupado se exibindo, não estava ajudando os outros nem construindo amizades verdadeiras. No dia seguinte, Gregório tentou cantar de novo, mas sua voz continuava fraca. Em vez de ficar frustrado, ele desceu do celeiro e começou a conversar com os outros animais. Quando viu o cavalo trabalhando, ofereceu-se para ajudá-lo a recolher feno. Quando o cachorro estava cuidando dos filhotes, Gregório ficou ao lado dele, conversando e observando o trabalho do amigo. Aos poucos, ele foi se aproximando dos outros animais e descobriu que cada um deles tinha algo valioso para ensinar. Os animais da fazenda ficaram surpresos com a mudança de Gregório. Ele não era mais o galo vaidoso que pensava ser o centro do universo. Agora, ele era um amigo gentil, sempre disposto a ajudar e a ouvir. E para sua surpresa, quanto mais ele praticava a humildade, mais sua voz voltava ao normal. Mas agora cantar já não era a coisa mais importante para ele. O que realmente importava era a alegria de estar com seus amigos e aprender com eles. Certa noite, ao final de mais um dia de trabalho na fazenda, Gregório olhou para o céu estrelado e sorriu. Ele finalmente entendeu que o brilho de suas penas e a força de sua voz não eram nada comparados à luz da humildade que agora brilhava em seu coração. Moral da história: a verdadeira grandeza não está no que fazemos, mas na forma como tratamos os outros. A humildade nos ensina a valorizar as pessoas ao nosso redor e a reconhecer que todos têm algo especial para oferecer. Seja gentil e humilde, e você verá como isso faz seu coração brilhar ainda mais.
Gostou dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você pode acompanhar mais histórias cheias de lições importantes e divertidas. Até a próxima! No coração da savana, onde o sol brilha forte e o vento levanta poeira dourada, vivia um grande leão chamado Léo. Ele era conhecido como o rei da savana por sua força e coragem. Todos os animais o respeitavam e o admiravam por sua bravura. Mas Léo tinha um segredo que ele escondia de todos. Ele nunca pedia ajuda, não importava o quão difícil fosse a situação. Um dia, enquanto caminhava orgulhoso pela savana, Léo viu uma pequena ave caída no chão. Era um passarinho chamado Pico, que estava preso em um espinheiro. O pássaro se debatia tentando se libertar, mas seus delicados pés estavam enroscados nos espinhos. Socorro! Alguém pode me ajudar? Gritou Pico com a voz fraca. Léo, vendo a cena, deu um passo à frente. Ele era o rei da savana, afinal de contas, e resgatar um pássaro parecia ser uma tarefa fácil. Não se preocupe, pequeno. Eu vou te tirar daí em um instante, disse Léo com confiança. Ele tentou usar suas grandes patas para soltar Pico, mas os espinhos eram muito finos e delicados. Quanto mais Léo puxava, mais parecia machucar o pequeno passarinho. Pico choramingava de dor, mas Léo não queria desistir. Ele continuou tentando, mas a cada tentativa ficava mais frustrado. Finalmente, exausto e sem saber o que fazer, Léo parou. Ele olhou ao redor, pensando: eu sou o rei da savana. Como posso não conseguir resolver isso sozinho? Como posso pedir ajuda? Todos vão pensar que sou fraco. Nesse momento, apareceu uma tartaruga chamada Tico, conhecida por sua sabedoria e calma. Ela viu o que estava acontecendo e se aproximou lentamente. Léo, disse Tico com uma voz tranquila, você já pensou em pedir ajuda aos outros? Às vezes, até o mais forte de nós precisa de uma mão amiga. Léo ficou em silêncio. Ele nunca tinha pensado nisso. Pedir ajuda? Para ele, isso parecia um sinal de fraqueza. Mas olhando para o pobre Pico que ainda estava preso e sofrendo, Léo percebeu que talvez pedir ajuda fosse a coisa certa a fazer. Você tem razão, Tico. Eu não sei mais o que fazer sozinho. Pode me ajudar? Tico sorriu e, com sua experiência e paciência, mostrou a Léo como usar seus dentes para cortar cuidadosamente os espinhos sem machucar Pico. Juntos, eles conseguiram libertar o pequeno pássaro. Pico, livre novamente, bateu as asas com alegria e agradeceu a Léo e Tico. Obrigado, obrigado. Eu pensei que nunca sairia de lá, disse Pico, voando em círculos de felicidade. Léo, vendo o pássaro feliz e livre, se sentiu aliviado. Ele sorriu percebendo que ao pedir ajuda, ele não tinha se tornado mais fraco. Na verdade, ele se sentia mais forte, pois aprendeu que até o mais poderoso pode precisar de uma mão amiga de vez em quando. Moral da história: pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e coragem. Quando aceitamos que não podemos fazer tudo sozinhos, abrimos espaço para aprender com os outros e resolver problemas de maneira mais eficaz. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais histórias cheias de aventura e lições importantes para você. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Até a próxima! Era uma vez um pequeno pássaro chamado Pipo, que vivia em uma linda floresta. Pipo era conhecido por ser muito agitado. Ele queria que tudo acontecesse bem rápido. Se uma flor estava prestes a desabrochar, ele voava até ela todos os dias, esperando que isso acontecesse logo. Se as frutas estavam crescendo nas árvores, ele ficava impaciente, querendo que ficassem maduras imediatamente. Um dia, Pipo ouviu falar de uma árvore especial que produzia as frutas mais doces da floresta, mas essas frutas demoravam um pouco mais para amadurecer. Ele ficou muito animado e decidiu que iria esperar por elas. Não deve demorar tanto assim, pensou Pipo. Então, ele foi até a árvore e viu pequenos frutos verdes começando a crescer. No primeiro dia, ele esperou pacientemente, mas nada aconteceu. No segundo dia, Pipo começou a ficar inquieto.
Por que essas frutas não ficam maduras logo? Pensava ele. No terceiro dia, ele já estava batendo as asas com frustração. Isso é um absurdo. Vou embora, porque essas frutas nunca vão ficar boas. Naquele momento, uma velha tartaruga chamada Dona Cacilda apareceu. Ela, que caminhava calmamente pela floresta, ouviu Pipo reclamando. Olá, Pipo, disse Dona Cacilda. O que te deixa tão impaciente? Pipo suspirou. Estou esperando por essas frutas doces, mas elas demoram muito. Eu não aguento mais esperar. Dona Cacilda sorriu e disse, meu jovem, algumas das melhores coisas da vida exigem paciência. Se você desistir agora, nunca vai experimentar o doce sabor dessas frutas. Pipo refletiu por um momento. Ele queria muito provar as frutas, mas a espera parecia interminável. E se elas nunca amadurecerem? Perguntou ele, ansioso. Dona Cacilda respondeu com calma, tudo tem seu tempo certo. As frutas amadurecem quando estão prontas, não quando estamos prontos para comê-las. Se você tiver paciência, será recompensado. Pipo decidiu dar mais uma chance. Em vez de ficar frustrado, ele começou a apreciar o tempo que passava perto da árvore. Observava as flores ao redor, ouvia os outros animais e, aos poucos, foi se sentindo mais calmo. Algumas semanas se passaram, e finalmente, um dia, Pipo olhou para cima e viu que as frutas estavam grandes, vermelhas e brilhantes, prontas para serem colhidas. Com alegria, ele voou até elas e experimentou uma. O sabor era incrivelmente doce, muito melhor do que ele jamais poderia imaginar. Pipo sorriu para si mesmo e lembrou das palavras de Dona Cacilda. Ela estava certa, pensou ele. Valeu a pena esperar. Desde então, Pipo aprendeu que nem tudo precisa acontecer de forma rápida. Às vezes, as melhores coisas vêm para aqueles que têm paciência. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo incrível para você. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Estamos sempre aqui com novas histórias, músicas e muito mais. No fundo de um lago cristalino vivia um peixinho chamado Tito. Tito era curioso e sonhador. Ele gostava de nadar por todos os cantos do lago e conhecer diferentes animais. Mas apesar de ser feliz, Tito tinha um grande desejo, ele queria voar. Todas as manhãs, Tito olhava para os pássaros que passavam sobre o lago, batendo as asas e voando pelo céu azul. Ah, como deve ser maravilhoso poder voar tão alto, pensava ele. Tito imaginava como seria sentir o vento batendo em seu rosto e ver o mundo lá de cima. Um dia, Tito decidiu que iria aprender a voar de qualquer jeito. Ele começou a pular fora d'água, batendo suas nadadeiras como se fossem asas. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia ficar no ar. Ele caía de volta na água toda vez, ficando cada vez mais frustrado. Os outros peixes começaram a notar o comportamento estranho de Tito. O que você está fazendo? Perguntava a carpa Dona Lila. Você é um peixe, Tito. Nós somos feitos para nadar, não para voar. Mas Tito não desistia. Ele passou a maior parte dos seus dias tentando saltar cada vez mais alto. Isso continuou até que um pássaro, chamado Zezé, pousou perto da beira do lago e notou o esforço do peixinho. Por que você quer tanto voar? Perguntou Zezé com curiosidade. Porque deve ser incrível, respondeu Tito. Quero ver o mundo como você vê, sentir o vento e ser livre no céu. Zezé sorriu gentilmente. Eu entendo seu desejo, mas todos nós temos habilidades diferentes. Você já parou para pensar em como é incrível ser um peixe? Você pode nadar livremente por todo o lago, explorar cavernas subaquáticas e ver coisas que eu nunca conseguiria ver. Eu não posso nadar como você. Tito ficou pensativo. Ele nunca tinha parado para pensar em suas próprias habilidades, pois estava tão focado em voar como os pássaros. Naquele momento, Tito percebeu que ele já tinha algo especial, sua habilidade de nadar, explorar o lago e ver o mundo subaquático. Você tem razão, Zezé, disse Tito.
Eu estava tão ocupado querendo ser como você que não percebi o quão incrível é ser um peixe. Zezé acenou com a cabeça. Todos nós temos nossas próprias qualidades. Não precisamos ser como os outros para sermos especiais. A partir daquele dia, Tito parou de tentar voar e voltou a fazer o que ele fazia de melhor, nadar. Ele explorou o lago com uma nova alegria, apreciando cada canto e recanto que só um peixe poderia ver. Tito agora entendia que ele não precisava ser como os pássaros para ser feliz. Ele tinha seu próprio lugar no mundo, com suas próprias habilidades e belezas. Moral da história: cada um de nós tem habilidades únicas e especiais. Não precisamos ser como os outros para sermos felizes. Aprender a valorizar quem somos e o que podemos fazer é o verdadeiro segredo para a felicidade. Gostou dessa história? Então não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a contar mais histórias legais como essa. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aventura nova. Até a próxima! Era uma vez um rio chamado Azulão, que corria alegremente por uma grande floresta. Ele era conhecido por suas águas cristalinas, onde os peixinhos nadavam felizes e os animais vinham beber todos os dias. Azulão adorava ser limpo e refrescante, e ele tinha muito orgulho de sua beleza. As crianças da aldeia próxima adoravam brincar em suas margens e nadar em suas águas frescas. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Pessoas da aldeia começaram a jogar lixo nas margens do rio. Plásticos, garrafas e restos de comida se acumulavam nas águas de Azulão, e ele começou a se sentir muito triste. As águas que antes eram cristalinas, agora estavam sujas e pesadas. Os peixinhos começaram a nadar para longe, as flores que cresciam nas margens murchavam, e as crianças pararam de brincar no rio. Um dia, Azulão não aguentou mais e, com um grande suspiro, disse: "Eu não quero mais ser sujo. Eu quero ser limpo de novo, como antigamente. Mas como farei isso? Sozinho, eu não posso." As árvores, ouvindo o lamento de Azulão, balançaram suas folhas em solidariedade, mas não sabiam como ajudar. Os pássaros, que costumavam cantar alegremente perto do rio, ficaram tristes ao ver o lixo boiando em suas águas. Então, certa manhã, uma menina chamada Clara, que adorava brincar perto do rio, caminhava pela floresta. Ela viu o estado triste de Azulão e, preocupada, decidiu agir. "Isso não pode continuar assim", pensou Clara. Ela correu até a aldeia e contou a todos sobre o estado do rio. "Se continuarmos jogando lixo no rio, não teremos mais um lugar para nadar e brincar", disse ela. Os moradores, tocados pelas palavras de Clara, perceberam que precisavam mudar. Eles se uniram em um grande mutirão, levando sacos e ferramentas para limpar o rio Azulão. As crianças recolheram plásticos, os adultos removeram galhos e entulho, e até os animais da floresta pareciam colaborar, ajudando a restaurar a beleza do rio. Depois de dias de trabalho duro, Azulão finalmente voltou a ser o rio limpo e cristalino de antes. Suas águas brilhavam ao sol, os peixes voltaram a nadar felizes, e as flores nas margens floresceram novamente. Azulão suspirou de alívio, agora ele era um rio limpo e orgulhoso mais uma vez. As crianças voltaram a brincar e nadar em suas águas e Clara, a menina que fez tudo acontecer, se tornou a guardiã do rio. Ela e seus amigos criaram cartazes e espalharam a mensagem para que ninguém mais jogasse lixo no Azulão. Todos aprenderam que, se cuidassem do rio, ele sempre estaria lá para refrescá-los e alegrá-los. E assim o rio Azulão viveu feliz para sempre, com a promessa de que a natureza e os humanos poderiam viver em harmonia se todos fizessem sua parte. Moral da história: devemos cuidar do meio ambiente, pois a natureza é nossa casa. Jogar lixo no rio ou nas ruas prejudica não só os animais, mas também a nós mesmos. Se todos fizerem sua parte, o mundo será um lugar mais limpo e bonito para viver. Era uma vez, em um charmoso lago cercado por árvores verdes e flores coloridas, um sapo chamado Tico. Tico era um sapo alegre, mas tinha um pequeno problema: ele adorava contar histórias que não eram verdadeiras. Em vez de compartilhar suas aventuras, ele sempre exagerava ou inventava coisas que nunca aconteceram. Certa manhã, enquanto pulava de pedra em pedra, Tico encontrou sua amiga, a tartaruga Tita.
Tita estava triste porque havia perdido sua concha favorita. Tico, você não viu minha concha? Perguntou ela, com os olhos brilhando de esperança. Tico, em vez de dizer a verdade, respondeu, vi sim. Estava brilhando no fundo do lago, perto da pedra mágica. Vamos lá pegar. Tita ficou tão animada que seguiu Tico até o fundo do lago. Mas, ao chegar lá, não havia nenhuma concha. Tita olhou para Tico, confusa. Mas, você me prometeu que estava aqui. Tico, percebendo que tinha mentido, começou a sentir um peso no coração. Desculpe, Tita. Eu só queria que você ficasse feliz. Eu não vi sua concha. A tartaruga ficou triste, mas também compreendeu que Tico tinha tentado ajudar, mesmo que de uma maneira errada. Está tudo bem, Tico. Só gostaria que você tivesse sido honesto comigo. Com o passar dos dias, Tico viu como a mentira afetou sua amizade com Tita. Ele notou que ela estava mais distante, a cada vez que se encontravam, Tita parecia um pouco menos animada. Um dia, enquanto estava à beira do lago, Tico viu um grupo de peixes brincando. Ele ficou tão entusiasmado que decidiu contar a Tita sobre isso. Mas, em vez de inventar histórias, ele decidiu ser sincero. Tita, hoje vi os peixes nadando e eles estavam se divertindo. Vamos lá ver. A tartaruga sorriu. Vamos! Adoro ver os peixes. Quando chegaram ao lago, Tico contou tudo como realmente aconteceu, e juntos se divertiram assistindo aos peixes brincando. Tita sorriu genuinamente, e a alegria voltou a brilhar em seu rosto. Com o passar do tempo, Tico aprendeu que a verdade sempre trazia alegria, e que a honestidade fortalecia sua amizade com Tita. A partir daquele dia, ele decidiu que sempre diria a verdade, mesmo que fosse mais fácil inventar uma história. E assim, Tico e Tita tornaram-se mais próximos do que nunca, e o lago se encheu de risadas e aventuras, sempre baseadas na sinceridade. E essa é a história do sapo Tico, que aprendeu que ser honesto é o melhor caminho para conquistar a amizade verdadeira. A história do sapo Tico nos ensina que a honestidade é a base das verdadeiras amizades. Às vezes, pode ser tentador inventar histórias para agradar os outros, mas a verdade sempre é o melhor caminho. Ser sincero fortalece nossos laços e cria um ambiente de confiança e respeito. Se você gostou dessa história e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar um like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias educativas como essa. E aproveite para seguir o canal, assim você não perde nenhuma novidade. Juntos, vamos aprender e crescer. Obrigado por assistir. Era uma vez um grupo de amigos que vivia em uma pequena vila chamada Alegria. Eles adoravam brincar juntos todos os dias, correndo pelos campos, subindo em árvores e rindo sem parar. Os amigos eram bem diferentes uns dos outros. Lia era calma e gostava de ler livros. Pedro, cheio de energia, amava jogar bola. Ana era criativa e passava horas desenhando. E João, muito curioso, queria descobrir como tudo funcionava. Apesar de serem amigos, eles às vezes não conseguiam se entender muito bem. Pedro, por exemplo, sempre chamava Lia para jogar bola, mas ela preferia ficar com seus livros. Você é tão chata, Lia. Nunca quer brincar de verdade, dizia Pedro, sem perceber que Lia tinha suas próprias preferências. João, que adorava desmontar brinquedos para ver como funcionavam, sempre mexia nas coisas dos outros sem pedir. Um dia, ele desmontou a lanterna de Ana, que ela usava para ler de noite, e não conseguiu montá-la de volta. Ana ficou muito triste. João, por que você mexe nas minhas coisas sem me perguntar? Ela reclamou. A situação foi ficando cada vez pior. Os amigos começaram a brigar por qualquer coisa, e, de repente, eles não estavam mais se divertindo como antes. Todos se sentiam chateados, mas ninguém sabia como resolver o problema. Um dia, enquanto estavam sentados embaixo de uma árvore depois de mais uma discussão, apareceu um senhor muito sábio chamado Seu Nico. Ele morava na vila há muitos anos e conhecia bem as crianças. O que aconteceu, meus queridos? Por que estão tão tristes? Perguntou ele. Lia suspirou e explicou.
nós não conseguimos mais brincar juntos sem brigar. Parece que ninguém entende o que o outro gosta. Seu Nico, com um sorriso gentil, disse: eu acho que o que vocês estão precisando é aprender um pequeno segredo. Os amigos olharam curiosos para o velho homem. Que segredo é esse? Perguntaram em coro. O segredo do respeito, disse seu Nico calmamente. Quando vocês respeitam os gostos, as ideias e o espaço dos outros, tudo fica mais fácil. O respeito não significa que vocês precisam ser iguais ou gostar das mesmas coisas. Significa entender que cada um é diferente, e isso é o que torna a amizade de vocês especial. Os amigos ficaram em silêncio, pensando no que ouviram. Então, se Pedro gosta de jogar bola e eu gosto de ler, tudo bem? Perguntou Lia. Exatamente, Lia, respondeu seu Nico. Vocês podem encontrar formas de brincar juntos respeitando os gostos um do outro. Talvez vocês possam revezar, um dia jogar bola, outro dia ler uma história. Ana, ainda chateada com João, perguntou: e se alguém mexer nas minhas coisas sem permissão? Ah, Ana, respondeu seu Nico. Parte do respeito é pedir antes de pegar algo que não é nosso. E, se errarmos, devemos nos desculpar. João abaixou a cabeça, envergonhado. Desculpe, Ana. Eu não deveria ter mexido na sua lanterna sem pedir. Ana sorriu, aceitando as desculpas. Tudo bem, João. Agora sei que você não fez por mal. Depois daquela conversa, os amigos decidiram colocar em prática o segredo do respeito. Eles começaram a ouvir mais uns aos outros, a pedir desculpas quando erravam e a entender que ser diferente não era um problema, mas uma oportunidade de aprender e se divertir de novas maneiras. Com o tempo, as brigas diminuíram e a diversão voltou. Lia e Pedro encontraram formas de brincar juntos, João passou a pedir antes de mexer nas coisas dos amigos, e Ana adorava mostrar seus desenhos para todos. Eles perceberam que o respeito não apenas evitava conflitos, mas também fortalecia a amizade. E assim, o grupo de amigos aprendeu que, com respeito, a vida se torna mais leve, e as amizades se tornam ainda mais fortes e felizes. Moral da história: respeitar as diferenças de cada pessoa é o segredo para fortalecer a amizade e viver em harmonia. Quando ouvimos e entendemos o outro, aprendemos a conviver de forma mais feliz, sem brigas, e descobrimos que ser diferente é algo que enriquece nossa vida. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais histórias divertidas e educativas para você. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vamos aprender e crescer juntos. Júlia era uma menina curiosa e aventureira, que adorava explorar a pequena cidade onde vivia. Ela sempre andava de bicicleta pelos parques e riachos, procurando conchas, pedras coloridas ou qualquer coisa que a fizesse imaginar grandes aventuras. Todos os dias, ao final das tardes, ela saía para suas explorações, munida de uma pequena mochila onde guardava os tesouros que encontrava. Júlia sonhava em um dia encontrar um verdadeiro tesouro, como nos livros de histórias que lia antes de dormir. Certa tarde, quando o sol já começava a se esconder no horizonte e as árvores lançavam longas sombras no chão, Júlia pedalava pelo bosque perto de casa. O ar estava fresco e as folhas farfalhavam ao seu redor, criando um ambiente de mistério e paz ao mesmo tempo. Enquanto olhava para as árvores, sonhando com terras distantes, um brilho chamou sua atenção entre as folhas caídas. Parou a bicicleta e, com o coração batendo mais forte de curiosidade, foi ver o que havia encontrado. Ajoelhou-se e afastou cuidadosamente as folhas secas com as mãos. O que viu a deixou surpresa. Ali, escondida sob as folhas, estava uma pequena bolsa de couro marrom, bem usada, mas ainda elegante. Júlia a pegou com cuidado e a abriu. Dentro, seus olhos se arregalaram ao ver uma carteira cheia de dinheiro e um cartão de identidade. Havia notas grandes e pequenas, todas bem organizadas. Por um instante, Júlia ficou sem saber o que fazer. Seus pensamentos se misturaram. Por um lado, ela pensou nas coisas que poderia comprar com todo aquele dinheiro. Podia finalmente conseguir aquela bicicleta nova que tanto queria ou comprar presentes para seus pais. Mas por outro lado,
Ela sabia que aquilo não era dela. Alguém devia estar procurando desesperadamente por essa bolsa. Júlia sentiu um nó na garganta. Seria tão fácil apenas levar o dinheiro e fingir que nunca havia encontrado a bolsa, mas algo dentro dela dizia que isso não era certo. Ela sabia que o certo a fazer era devolver a bolsa ao dono. Mas e se o dono nunca soubesse que ela a tinha encontrado? Quem se importaria? Com o coração pesado, voltou para casa e mostrou a bolsa para sua mãe. Olha o que eu encontrei, mamãe, disse ela com uma voz um pouco incerta. Sua mãe, sempre atenta às emoções da filha, percebeu a hesitação no olhar de Júlia. Você encontrou isso no bosque, querida? E o que você acha que deve fazer com isso? Júlia olhou para a mãe, sentindo-se um pouco envergonhada. Bem, eu pensei em ficar com o dinheiro, mas sei que não é certo. Eu devo devolver, não é? Sua mãe sorriu gentilmente e colocou a mão no ombro da filha. Isso mesmo, Júlia. Quando fazemos a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando, sentimos paz em nossos corações. E você está fazendo a escolha certa. Júlia sorriu de volta. Saber que sua mãe estava orgulhosa dela já era uma recompensa. No dia seguinte, foram juntas à delegacia de polícia para entregar a bolsa. O policial que as atendeu ficou impressionado com a atitude de Júlia. Não são muitas crianças que teriam feito o que você fez, Júlia. Estou muito orgulhoso de você. Nós vamos localizar o dono, e ele ficará muito grato. Alguns dias depois, Júlia estava brincando no jardim de casa quando o telefone tocou. Era o senhor Ricardo, o dono da bolsa, que havia finalmente sido encontrado. Ele queria agradecer pessoalmente a Júlia e pediu para encontrá-la no parque. No fim de semana, Júlia e seus pais foram ao encontro do senhor Ricardo. Ele era um homem de meia idade, com olhos gentis e um sorriso caloroso. Quando viu Júlia, abaixou-se para ficar na altura dela e disse: Muito obrigado, Júlia. Você não imagina o quanto esse dinheiro era importante para mim. Eu estava guardando para pagar uma dívida importante, e quando percebi que havia perdido a bolsa, fiquei desesperado. Você salvou meu dia. Júlia sentiu um calorzinho no coração ao ouvir aquelas palavras. O senhor Ricardo tirou um pequeno envelope do bolso e entregou a ela. Eu gostaria que aceitasse isso como um agradecimento. Você merece por sua honestidade. Júlia abriu o envelope e viu que havia algum dinheiro ali. Muito obrigada, disse ela, mas o que mais me deixou feliz foi ter feito o que era certo. Enquanto voltava para casa, Júlia refletia sobre tudo o que tinha acontecido. Embora a tentação de ficar com o dinheiro tivesse sido grande, ela se sentia muito melhor por ter devolvido a bolsa. A honestidade, ela percebeu, não só ajuda os outros, mas também nos dá uma felicidade que não se pode comprar. A partir daquele dia, Júlia prometeu sempre agir com honestidade, mesmo quando ninguém estivesse vendo, porque o bem que fazemos para os outros sempre volta para nós de alguma maneira. Moral da história: a honestidade é uma virtude que traz recompensas invisíveis. Mesmo quando parece que ninguém vai notar, fazer o que é certo nos faz sentir bem por dentro e melhora a vida das pessoas ao nosso redor. Gostou da história? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais histórias cheias de lições importantes. Até a próxima aventura!